abrirem suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 6. A exposição de hoje será neste texto, Êxodo capítulo 6, do verso 14 até o verso de número 27. Dando continuidade, irmãos, às pregações no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 6, versos 14 a 27, diz assim a Escritura Sagrada. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebrom e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Zitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que temos na manhã deste Teu santo dia, de abrirmos a Tua palavra com o propósito de expor a Tua verdade. Peço a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que neste momento, nesse texto, o Senhor possa me usar, de modo que a Tua palavra seja exposta com clareza e o Teu povo, ó Deus, seja edificado na Tua verdade. E concede, ó Deus, à Tua igreja ouvidos atentos, abertos para ouvir a Tua voz. Que nada, ó Pai, possa nos dispersar, mas que tenhamos toda a nossa atenção voltada para Ti. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Usa-me, apesar das minhas muitas limitações, Senhor, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez esse não seja o tipo de texto que você estaria esperando para um dia em que as pessoas geralmente vão para a igreja para celebrar aquilo que chamam de Natal. Geralmente em dias como estes, as pessoas vão para a igreja e ficam esperando algum tipo de sermão ou exposição que vai tratar acerca do nascimento de Cristo e então coisas relacionadas a isto. E você então vem à Igreja de Cristo e acaba se deparando com a leitura de um texto de Números capítulo 7, gigantesca, e se depara com a leitura de um texto que será exposto numa genealogia no livro de Êxodo capítulo 6. E então você fica parando e pensa assim, talvez, puxa vida, como assim? Por que então um texto como este? O que esse texto então teria para me ensinar? Qual proveito então eu tenho ao me deparar com um texto como este? Não seria talvez mais proveitoso, pastor, falar acerca de Cristo e do seu nascimento? Meus irmãos, é interessante como nós podemos olhar para a Escritura e num texto como este, que para nós aparentemente não faz o menor sentido, que talvez seja um daqueles textos que você, ao ler a Escritura, pula. Não sei se você já fez isso, talvez sim. Se depara com genealogias na Escritura e então, peraí, deixa eu pular isso aqui, porque o que é que eu tenho a ver com esses nomes todos citados? O que é que isso tem de edificante para mim ou de proveitoso para mim?
Talvez você já tenha feito isso. Eu espero que se fez, que não faça mais. Porque, meu irmão e minha irmã, a Escritura Sagrada, toda ela, em todo o seu ensino, em tudo aquilo que nós temos registrado na palavra do Senhor, é importante para nós. A Escritura nos diz isto. O próprio apóstolo Paulo, quando você olha para o que diz o apóstolo em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz, inspirado pelo próprio Senhor, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ele não diz parte da Escritura, mas toda a Escritura. E isso envolve uma genealogia como esta que nós estamos adiante neste momento. Meus irmãos, nós temos coisas interessantes para aprendermos aqui à luz desse texto, e é interessante nós chegarmos neste momento na narrativa de Êxodo e chegar a uma genealogia. E talvez você pare e se pergunte, mas puxa vida, estava uma história tão interessante do modo em que o Senhor estava usando o seu servo Moisés junto a Arão para libertar o seu povo. Todo aquele drama de temor, insegurança, a dificuldade de Moisés em assumir o seu dever, mas o Senhor então o encorajando, o impulsionando a ir até o faraó, para então dizer a faraó, para libertar o seu povo. Mas estava tudo tão interessante, essa história tão dinâmica. E então nos deparamos no meio desta história com uma genealogia. Será que não foi colocado aí sem propósito? Será que um autor acabou esquecendo de colocar isso lá no início de Êxodo, ou de repente no final de Êxodo? Por que razão, então, esse texto, essa genealogia se encontra aí no meio desta história? Veja, irmãos, para nós parece não fazer sentido encontrarmos uma genealogia aqui no meio desse texto. Mas era algo normal. Algo natural na literatura semítica, interromper uma história deste modo. E neste texto há um propósito muito definido. Quando nós olhamos para um contexto um pouco maior, olhando para aquilo que vem depois do verso 27 deste capítulo e olhando para o que lemos anteriormente, nós veremos que há o que vai nos ajudar a entender por que razão essa genealogia ela é inserida aqui. Os versículos 28 e 30 do capítulo de número 6 nos diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Verso 30, respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? É interessante que estas palavras ditas aqui, no final do capítulo de número 6, elas também são ditas anteriormente. Nos versículos 10 a 12 do mesmo capítulo, diz a palavra: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com o Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó e não sei falar bem? Esta repetição, irmãos, aqui nos versículos 10 a 12 e nos versículos 28 a 30, mostram que a genealogia ela é proposital. Ela vem no meio destas duas declarações que são duas sentenças semelhantes ou iguais. E qual então seria o propósito do Senhor em fazer esse tipo de repetição? O propósito dessa repetição dessas palavras nos versículos 10 a 12 do capítulo 6 e nos versículos 28 a 30 se encontra nos versículos 26 e 27 deste capítulo. O propósito do Senhor nessa repetição, na genealogia que é proposital, é estabelecer a linhagem de Moisés e Arão. Estabelecer e declarar para o povo de Israel naqueles dias e para nós a descendência ou a linhagem de Moisés e Arão, como nós podemos ver nos versículos 26 a 27.
São estes, Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. E essas palavras que são repetidas, são ditas aqui nos versículos 26 e 27, também são ditas no versículo de número 13, anteriormente. Aqui nós temos essa genealogia no meio dessas declarações e formam o que os teólogos vão chamar de inclusio. É como se fosse uma declaração, é como se fosse um pastel ou algo que você fecha ele aqui e no meio dele tem tudo aquilo que é precioso ou importante. Não é? Geralmente você acha mais prazeroso comer aquilo que vem no meio do pastel. Eu me refiro a uma tapioca, ou o que seja. Né? No Nordeste a gente pega uma ponta aqui e dobra, e aqui então no meio dela tem aquilo que é mais precioso, que a gente vai mais gostar de comer. Então é como se fosse, ou melhor, a figura de um envelope, onde você vai fechar este envelope e no centro dele tem aquilo que é de mais importante. Ele está, então, fazendo referência a esta genealogia que tem algo muito importante para nos ensinar. Então, quando nós voltamos nossos olhos para isso, nós percebemos que há um propósito definido aqui. Está intimamente ligado aqui, esta genealogia, ao recomissionamento de Arão e Moisés. Eles haviam, especialmente o próprio Moisés, com alguma dificuldade de se sujeitar ao Senhor, mas essa genealogia entra para apontar para esse recomissionamento de Moisés e Arão para o seu dever. Também tem um propósito de identificar ou fazer uma identificação precisa de Arão e Moisés como verdadeiros filhos de Israel ou como verdadeiros israelitas. Mas quando nós olhamos para esta genealogia, nós percebemos que ela é uma genealogia um pouco incomum, apesar de existir nela coisas que são comuns. Nós veremos que a genealogia ela é seletiva. Essa genealogia ela não vai dar um detalhe acerca de cada personagem, não vai incluir todos os descendentes dos pais revelados aqui no texto. Ela é seletiva, ela tem um propósito. Nós perceberemos que toda a atenção nesta genealogia é voltada para os descendentes de Levi. Eles são o foco. É o que interessa nesta genealogia. É interessante porque você vai perceber que para Rúben é dedicado um verso, para Simeão dedicado um verso, mas para a genealogia de Levi são 10 versos. Destacando então a importância que este personagem e a sua descendência tem neste contexto do livro de Êxodo. Ele dá atenção a alguns personagens e não a outros. Nós veremos isto aqui à medida que formos caminhando pelo texto. E porque também ele vai fazer esta recapitulação toda aqui, apresentando estes personagens e esta descendência, bem como a ascendência. Porque o que ele está para declarar, ou aquilo que ele está para fazer, eu me refiro ao Senhor, nos próximos capítulos, é um grande evento. Esta genealogia ela foi colocada antes de um grande evento que está para começar. E que evento é este, irmãos? Que evento é este, irmãos? É a manifestação da ira de Deus com as pragas sobre o Egito. É isso que está para vir, e Moisés e Arão serão instrumentos do Senhor Deus para executar a vontade do Senhor no meio do Egito. Daí então ele vai recapitular, ou ele vai mostrar aqui com mais clareza o laço ou a origem do próprio Moisés, bem como de Arão. Mas então nós poderíamos perguntar assim, quais eram então os laços familiares de Moisés e Arão? E a partir do texto nós começaremos a ver a partir do versículo de número 14. O texto nos diz assim: são estes os chefes das famílias, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carme, são estas as famílias de Rúben. Notem, então, que o texto ele vai começar nos dizendo assim, são estes os chefes das famílias. E o que é que o texto quer dizer com isto? A frase, irmãos, os chefes da família, é um padrão nas genealogias.
E famílias se refere aqui a todos os parentes em um grupo social. São um grupo extenso, realmente grande, que vive abaixo ou sob a autoridade de um pai espiritual. Então sempre há aquele que é o cabeça, ou aquele que nós podemos chamar de um pai espiritual. Por essa razão, então, o texto diz, são estes os chefes das famílias. E então ele vai passar a mencionar os 3 filhos de Jacó, Rúben, Simeão e Levi. E vai então apresentar aqueles que são os seus descendentes. Nós percebemos então, logo de início, que, ainda que eu tenha dito que a genealogia apresentada aqui, ela é incomum porque ela é seletiva, mas ela vai começar com uma ordem genealógica comum, como a ordem que nos é apresentada em Gênesis capítulo 46, do verso 8º ao verso 10. Vamos olhar lá o que diz Gênesis capítulo 48, versos 8 até o verso 8 a 10. Gênesis 46, versos 8 a 10. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Rúben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rúben, Enoque, Palo, Esdrom e Carme. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E então em seguida você vê lá os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Então note que o texto ele vai começar fazendo a apresentação de uma genealogia que é realmente comum. E quem era então este homem chamado Rúben que é apresentado aqui? Rúben, ele é realmente o filho mais velho de Jacó. E ele, por causa do seu pecado, que nós veremos, ele foi posto de lado por causa da transgressão que ele cometeu nos seus dias. Se você olhar para o que diz a Escritura, em Gênesis capítulo 35, verso de número 22, você vai encontrar ali o pecado cometido por este homem. Diz assim Gênesis capítulo 35, verso 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Rúben, então, ele cometeu um pecado de adultério. Ele se deitou com alguém que não era a sua esposa. Ele se deitou com a serva do seu próprio pai. E ele acabou cometendo um pecado que fez com que ele fosse deixado de lado. Ele que era o primogênito, então, ele não tem os direitos ou os privilégios que ele deveria ter como um primogênito. Rúben, ele falha no seu dever. E o texto, então, irmãos, ele não vai dar muitos detalhes acerca deste homem ou acerca da sua própria, dos seus próprios descendentes. Você vai perceber aqui que ele faz uma citação simplesmente dos nomes deles e então acabou-se. Nós perceberemos que tanto o verso 14 como o verso 15, que cita então Rúben e Simeão, servem apenas como versos de transição para que ele possa se voltar para o centro, para aquilo que ele considera como mais importante aqui nesse texto. Veremos isso acontecendo no versículo 15 também, diz assim: os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. Quem foi Simeão? Um outro filho do próprio Jacó. E Simeão, junto ao seu irmão Levi, eles foram postos de lado também. Por causa de quê? Por causa de um pecado que eles também cometeram. Eles foram homens que estavam envolvidos no assassinato de homens em Siquém. Homens que violaram uma aliança. E eles então se voltaram matando todos aqueles homens, nos diz a Escritura sobre isto, se você olhar em Gênesis capítulo 34, do verso 1 até o verso de número 31. Eles então vão matar todos os homens ali daquela comunidade, daquele povo. E eles acabam, deste modo, pecando contra o Senhor.
Eles acabam se voltando contra a Deus. Os versos 25 em diante do capítulo 34 diz assim: Ao terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor dos dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, que foram abusada, pelo príncipe, ele queria então casar com ela, mas eles não aprovam aquilo, eles querem fazer justiça acontecer, eles querem aplicar então a justiça, mas acabam fazendo isso com as suas próprias mãos. O texto nos diz: tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e Levi: Vós me afligistes e me fizestes odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os ferezeus, sendo nós a pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Então notem que eles vão ali fazer valer a justiça e eles vão matar muitas pessoas. Fazem algo que era reprovável. Deram lugar ao seu próprio coração cheio de pecado. Então estavam juntos aqui Simeão e Levi. O texto também vai mencionar uma coisa, o verso 15. Vai dizer assim: Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. Por que razão, então, ele vai acrescentar ou vai informar aqui que Saul era filho de uma cananeia? A menção, irmãos, de uma mulher cananeia como mãe de Saul tem, no mínimo, um propósito: fazer um contraste com a linhagem de Levi, que eram israelitas ou mais puros, conforme apropriado para a tribo de sacerdotes. Então, ali havia uma cananeia. Então, vai mostrar certa impureza naquela família, que faz um contraste, então, com a família pura e legítima, então, daqueles que são descendentes de Levi, os próprios sacerdotes. Mas, então, o texto, no versículo 16, entra no que é, de fato, o foco do próprio Moisés ao escrever este texto. O verso 16 nos diz assim: São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Aqui, irmãos, nós percebemos o seguinte: nós iremos identificar aqueles que são os filhos de Levi, o terceiro filho do próprio Jacó. E o que acontece é que ele teve filhos, e o texto nos diz, citando 3, pelo menos dele aqui inicialmente: Gerson, Coate e Merari. Quem foram estes homens, irmãos? Estes homens, Gerson, Coate e Merari, foram homens que foram fiéis a Deus no seu serviço. Eles eram homens que se dedicavam ao serviço ao Senhor em serviços que eram muito práticos. Por exemplo, os gersonitas. Eles eram responsáveis pelas cortinas no templo, como diz Números capítulo 3, versos 25 a 26. Um serviço muito prático na casa do Senhor. Os coatitas, eles são aqueles que dedicaram o seu trabalho no interior, nos utensílios do tabernáculo, como nos diz ainda Números capítulo 3, verso de número 31. E os filhos de Merari, eles eram aqueles que estavam mais envolvidos com um trabalho mais pesado. Eles trabalhavam com madeira, com travessas, com colunas, com bases. Ali então também no próprio tabernáculo, como diz Números capítulo 3, versos 36 a 37. Eles eram homens que serviam a Deus. E todo o trabalho deles, irmãos, era um trabalho voltado para as coisas do Senhor e era um trabalho realmente fundamental para a própria adoração daqueles dias.
Então, nesse trabalho que parece aparentemente desprezível, na realidade era algo que contribuía para que a nação do Senhor pudesse adorar ao seu Deus. Então, eles eram homens que foram homens importantes, homens que foram fiéis ao seu Senhor. Além de mencionar esses homens, que fazem um contraste aqui com os seus antepassados, veja que estes homens, eles fazem um contraste com Rubem, um contraste com Simeão e Levi, que foram homens que se envolveram profundamente com pecados que desagradavam o Senhor. Eles são retos no seu proceder aqui. E o texto ainda vai acrescentar no versículo 16 o seguinte: e os anos da vida de Levi foram 137. Você percebe que a partir do versículo 16 começa a ter mais detalhes e as gerações dos homens são mais estendidas. A geração de Levi ela é muito mais ampla e é mencionado, então, vários deles. Nós já podemos perceber aqui a diferença ao mencionar a própria idade. E ele experimenta, o próprio Levi, uma extensão de dias que era própria dos próprios patriarcas, que viviam muitos dias. E ele, então, é revelado assim como alguém que vai ser fundamental nesta história, sobretudo aqueles que descendem dele. Agora, os versículos 17 a 19, ainda falando sobre os descendentes do próprio Levi, o texto diz assim: os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali, Muzi e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Você vai perceber aqui que, neste verso, ainda que os irmãos do próprio Coate sejam mencionados, apenas a idade de Coate é apontada. Um detalhe a mais é acrescentado acerca dele. E por que razão, então, fala sobre Coate, ao invés de falar também sobre os demais irmãos e sobre a idade deles? A razão, irmãos, aqui é porque Coate ele está diretamente ligado a Arão e Moisés. Foi de Coate que Arão e Moisés descenderam. Então, ele primeiro, vai destacar os ancestrais de Arão, Levi e Coate até Arão. E segundo, ele destaca os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e termina com os de Finéias. Mas ele vai aqui destacar aqueles que estão diretamente ligados ao próprio Coate. É interessante percebermos aqui também uma coisa, que ele vai destacar os descendentes de Levi, ele vai destacar Coate, ele vai destacar os filhos de Coate, de quem então vem o próprio Arão e Moisés, mas ele não vai trazer detalhes sobre o próprio Moisés. Nós veremos que ele vai falar com mais clareza acerca do próprio Arão, e parece que Arão aqui, ele é evidenciado, ele é revelado com mais detalhes do que o próprio Moisés. E a razão talvez seja porque, anteriormente, já há uma história muito bem feita acerca do próprio Moisés. Aqui, Arão, ele tem de ser apresentado como alguém que realmente fora chamado e era qualificado para exercer a função junto a Moisés como libertador do povo do Senhor. Então, nós percebemos que as coisas estão sendo aqui afuniladas. Coate, e então nós veremos que vai começar a estreitar, apontando justamente para Arão e Moisés também. O verso número 20 a 22 diz assim: Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Zitre. Então, o texto vai nos apresentar algo aqui que é complicado na vida do próprio Moisés, ou na sua própria descendência. Seus pais, e ele não vai omitir isto, eles se relacionaram num tipo de relacionamento incestuoso. Arão vai ter um filho com a sua própria tia. Quando ele faz isto, irmãos, ainda que a lei do Senhor não tenha sido entregue aos homens, ainda não havia sido entregue os 10 mandamentos falando sobre não adulterarás, e ainda não haviam as leis que são apresentadas no livro de Levítico que condenam
e não o incesto. Contudo, apesar disto, eles acabam se envolvendo nesse tipo de relacionamento que não é um tipo de relacionamento apropriado. Ainda que a lei de Deus não estivesse explicitamente declarando essa realidade, a lei do Senhor estava gravada no coração do homem. Certamente vocês se lembram do caso do próprio José no Egito. A lei do Senhor não havia sido entregue a ele. Contudo, quando a mulher vem tentá-lo, ele vai dizer: eu não posso pecar contra o meu Senhor. Como é que ele sabe que se deitar com a mulher de um outro homem é adultério? Se não, por causa da lei do Senhor gravada no seu próprio coração. Nós começamos a perceber que aqui, mesmo na família ou no meio desses descendentes de Levi, ainda que sejam revelados alguns que se dedicaram com afinco à obra do Senhor, há outros que acabam falhando. Isso nos mostra que a família e os descendentes de Levi não eram também perfeitos. Era uma família com os seus problemas. Era uma família que também pecava contra o Senhor. Não há perfeição. E Moisés, ele não deixa isto escondido. Talvez, se você fosse apresentar para alguém a sua árvore genealógica, talvez fosse o tipo de problema ou de pessoa que você talvez nem mencionasse. Como assim? Não, peraí, isso aqui eu vou deixar fora. Não é o tipo de coisa que você quer falar para as pessoas quando você se apresenta para alguém. Ou na minha família tem fulano e tal, mas tem uma tia minha que se casou com um primo, pecaram, se envolveram no pecado grosseiro. Geralmente você não quer falar sobre esse tipo de coisa. Isso até nos mostra que a Bíblia ela é muito explícita sobre as questões, que só pode ser um livro divino também. Porque se homens escrevessem essa história baseados na sua própria vontade e a inclinação do seu próprio coração, registros como esses nunca seriam revelados para nós. Mas aqui está um homem inspirado por Deus, Moisés, nos mostrando a realidade da sua família. Era uma família que ele descendia, uma família cheia de falhas, imperfeições e tropeços graves contra o próprio Senhor. O Senhor nunca aprovou e nunca jamais aprovará um envolvimento, um relacionamento incestuoso. Mas é justamente, irmãos, deste envolvimento, deste relacionamento incestuoso que vem Arão e Moisés. O versículo 23 nos diz assim: Arão tomou por mulher a Eliseba, filha da Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, agora nós vemos aqueles que são filhos desse relacionamento incestuoso, e agora nos é apresentado diretamente o próprio Arão. O texto nos diz que ele tomou por esposa uma mulher chamada Eliseba. Quem era então essa mulher que era filha de Aminadab, irmã de Naasson? Esta mulher, que é mencionada e destacada aqui, ela era da tribo de Judá. Ela não era uma mulher da tribo de Levi. Aminadab, Naasson e esta mulher eram da tribo de Judá. E é interessante porque nós veremos aqui sendo nos apresentada uma mistura entre as tribos ou a tribo de Levi e a tribo de Judá. E então, a partir deste relacionamento envolvendo essas duas tribos, nós veremos aqueles que vão também descender deles como um fruto importante para todos, não somente naqueles dias, mas para nós hoje, até mesmo em nossos dias. E entre este relacionamento aqui, Elisama, o texto nos apresenta este homem chamado Naasson. Naasson, ele é alguém que é importante na história do povo. Ele é alguém, como mencionei, da tribo de Judá, e ele é alguém que vai ajudar Moisés a fazer o censo. Se você ler Números capítulo 1, verso 7, você vai ver que este homem, Naasson, ele está junto a Moisés, ajudando também em questões do censo no meio do povo. Mas também, à frente, nesse mesmo verso, é mencionado os filhos que Arão teve com essa mulher chamada Eliseba. 2 deles são conhecidos por uma história que é realmente muito dura. Veja, os 4 filhos de Arão, junto a esta mulher, têm um papel importante na linhagem sacerdotal. Mas Nadab e Abiú, 2 desses filhos, eles são homens que vão se revelar como homens falhos no meio do povo. Eles foram chamados pelo Senhor e, como eram descendentes dessa tribo, então, de Levi, como eles eram, então, envolvidos com ela, eles deveriam necessariamente assumir o ofício sacerdotal.
para o ofício sacerdotal, ninguém era convocado ou chamado. Era por questão de nascimento, por causa de uma tribo muito bem específica. E estes homens, eles deveriam servir ao Senhor com fidelidade. Mas nós encontramos em Levítico, capítulo 10, que acontece um problema. Estes homens, eles falham miseravelmente no seu dever. O texto nos diz em Levítico, capítulo de número 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Verso 4, então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O que eles fizeram, irmãos? Nadab e Abiú tentaram apresentar um tipo de adoração a Deus que não era agradável ao Senhor. O texto nos diz, eles fizeram aquilo que o Senhor não ordenou, e Deus então os consumiu. Com isto ali, o Senhor revelou que ele nunca jamais será um Deus que aprovará pecado cometido na adoração pública a ele. Que ele é um Deus que está desejando e que deseja ser adorado, não segundo a nossa própria imaginação, não segundo aquilo que nos é interessante, não porque nós gostamos de algo, mas segundo aquilo que ele mesmo determina na sua palavra. Então a regra para a adoração revelada em Levítico capítulo 10 é a Escritura Sagrada, a vontade do Senhor. E por que então Nadab e Abiú não fizeram o que Deus ordenou, o Senhor então os matou. Eles pecaram gravemente contra Deus. Imagina, irmão, se isso acontecesse em nossos dias. Você vai adorar ao Senhor e você então faz o que você imagina o que você quer. Apresentando, segundo a linguagem do livro, do texto de Levítico, capítulo 10, fogo estranho. E o Senhor consumisse. Imagino que teria muita gente sendo consumida em muitos lugares por apresentarem um tipo de culto a Deus que o Senhor nunca, jamais aprovou. Na vida, então, de Nadab e Abiú, descendentes de Levi, filhos de Arão, nós vemos mais um problema e que esta família também não era perfeita. Haviam dificuldades, havia pecado no meio deles. Então entramos para o verso seguinte, os filhos de Corá. O texto nos diz no versículo 24, os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Quando você olha então para os filhos de Corá, você certamente vai se lembrar deste homem chamado Corá. Nós lemos hoje na revelação da vontade do Senhor em Números capítulo 16. Quem foi Corá? Corá era um descendente de Levi. Corá era primo de Moisés e Arão. E ele, como um descendente de Levi, do ponto de vista do seu estrito prestígio genealógico, ele era igual a Moisés e Arão e poderia reivindicar a liderança de Israel. Contudo, o Senhor não concedeu a Corá a possibilidade de conduzir o povo do Senhor como líder no meio do povo. Mas ele era um homem ambicioso. E ele era alguém completamente insatisfeito com a sua posição. Ele quer assumir a posição de Moisés. Ele tem então um coração aqui que é descontente com a vontade do Senhor. Um coração murmurador. E este seu coração insatisfeito
cobiçoso, se revela então na sua rebelião. É exatamente assim, viu, irmãos? É no coração, então, que essas coisas se manifestam e, posteriormente, elas vão ser evidenciadas diante dos olhos de todos. Então, Corá, ele faz isto. Ele não aceita a liderança de Moisés e peca contra Deus. O texto, nós lemos, Números capítulo 16, verso 1 ao verso 3, a rebelião deles. Mas então, nós veremos que o Senhor vai puni-los quando nós olhamos para o texto de Números, capítulo de número 16, versos 31 a 33, diz assim a Escritura. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O Senhor, ele revelou, como no caso de Nadab e Abiú, que ele é um Deus irado com o pecado e que ele não vai permitir que os homens passem impunes. E ele vai revelar a sua ira contra este perverso pecador chamado Corá. Contudo, em meio ou no meio deste homem ou procedendo dele como seus descendentes, nós veremos que mesmo sendo ele um homem terrivelmente pecador, dele vêm descendentes que serão uma grande bênção no meio do povo. Que coisa impressionante, né? Você vê esses registros e como o Senhor ele conduz soberanamente tudo isto. Coisas que parecem improváveis. Mas os coraitas, por mais ignóbeis que fossem as ações do próprio pai chamado Corá, se tornou então um clã poderoso. Eles estavam poderoso entre os levitas, os coraitas, e totalmente dignos de menção aqui nesse texto. Os descendentes, irmãos de Corá, não foram sempre maus como foi o seu pai. Eles assumiram uma posição elevada em Israel. Eles eram homens que estavam envolvidos liderando o cântico de louvor no templo. Eles estavam envolvidos com a composição de salmos. Veja só que coisa impressionante. Salmo 42 a 49, Salmos 84 a 85, Salmo 87. Nós lemos hoje, na Santa Convocação, e cantamos o Salmo 84. Salmo dos filhos de Corá. Onde é que está isso, pastor? Está lá no Salmo. Se olhar para o que diz o texto, Salmo de número 84, diz assim a Escritura Sagrada. Geralmente a gente começa ali, com amáveis são os teus tabernáculos, mas podemos ler o que diz antes o texto. Diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Esse texto que eu acabei de ler, na Bíblia hebraica, é o primeiro versículo do Salmo. Primeiro versículo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. É inspirado. O que não é inspirado aí nesse texto é esse título preto em cima, Saudades do Templo. Isso não está na Bíblia, não. É só que acrescentaram para, de alguma forma, orientar você que lê o texto. Mas é um Salmo dos filhos de Corá. Vejam só que estes homens, então, descendentes do próprio Corá, se tornaram uma grande bênção no meio do povo. Nós hoje temos a graça de cantar, de ler, de meditar textos que foram feitos ou escritos por homens que eram filhos de um homem terrível. Veja como o Senhor ele conduz a vida das pessoas e como ele estava conduzindo tudo aqui, segundo a sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa, com propósitos muito bem definidos. Mas então, irmãos, chegamos ao versículo 25. E o texto nos diz assim, Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. Veja só o que o texto vai fazer. O texto ele vai mencionar aqui apenas Eleazar. Eleazar, o texto vai dizer, né? Verso 25. Eleazar, filho de Arão. Por que não citou os outros filhos de Arão?
porque ele tem um propósito também aqui neste momento. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. Puxa vida, por que então Eleazar e por que cita apenas Finéias? O que aconteceu, irmãos, na história do povo do Senhor? No meio do povo do Senhor, algumas mulheres, chamadas mulheres moabitas, elas tentaram de algum modo seduzir os homens de Israel ou os israelitas. Como está registrado lá em Números capítulo 25, você vai encontrar essa história ali acontecendo em Números. E o que acontece? Finéias, ele é um homem que é levantado pelo Senhor como instrumento dele no meio do seu povo. Finéias, ele teve um papel tão proeminente e foi importante na ocasião ou no escândalo da prostituição, da imoralidade sexual em Baal-Peor, como revelado em Números capítulo 25, versos 7 e 8. Diz assim, Números capítulo 25, versos 7 e 8, acerca deste evento. Vendo isso, Finéias, essa imoralidade e o pecado, o filho de Arão, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando a lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ele pegou uma lança e matou a moabita e o israelita, que estavam cometendo um pecado gravíssimo diante do Senhor. Parece algo assustador e sem sentido, irmãos. Talvez para você, mas a realidade é que Deus se agradou disso. Deus se agradou da ação de Finéias, nos diz ainda o capítulo 25, versículos 11 a 13. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Veja que a ação dele trouxe paz. E a ação dele revelou um zelo fervoroso de Finéias pelas coisas de Deus. Um homem abençoado pelo Senhor. E a Escritura, irmãos, fala sobre Finéias. Finéias é mencionado, por exemplo, no Salmo de número 106, versos 30 a 31. Diz assim a Escritura. Isso, então se levantou Finéias, Salmo 106, verso 30, e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Ele, irmãos, veio a se tornar um grande líder em Israel. Ele se tornou um comandante militar na batalha contra os midianitas, como diz Números capítulo 31, verso 6. E quando uma guerra civil ameaçava tirar a paz entre as tribos de Israel, Finéias ajudou a manter a paz. Como nos diz Josué, capítulo 22, versos 32 a 33. Então, o significado de Finéias, no final desta genealogia, irmãos, para nós, chama a atenção para a fidelidade à aliança da linhagem de Levi, que é revelada, então, em Finéias. Fidelidade à aliança de Deus, revelada nos descendentes de Levi. Meus irmãos, Finéias foi fiel ao Senhor e ele entrou na terra prometida. Homem abençoado por Deus. Homem que foi zeloso. E ele então, irmãos, nos mostra, nos ensina o zelo. O que nós percebemos então, irmãos, é que estes filhos, descendentes de Levi, eles são honrados. Os descendentes de Levi, eles transformam o que era uma maldição em uma bênção. Eles vão usar a sua dispersão pelas tribos, como eles foram dispersos, como bênção.
para, por meio do sacerdócio e do serviço no santuário de Deus, abençoar as outras tribos. E eles foram homens, então, tão abençoados, irmãos, que eles estavam empenhados, não somente na adoração a Deus, mas eles eram homens dedicados a ajudar os outros a adorar ao Senhor, no templo, no seu santo dia. Tanto de dia como de noite, na casa do Senhor. Zelosos por Deus, zelosos pelo culto a Deus. Veja o que diz, irmãos, falando sobre este zelo pela adoração que eles tinham e por conduzir o povo na adoração. Você pode olhar o que diz a Escritura em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33. 1 Crônicas, capítulo 9, verso de número 33, diz assim: Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outro serviço, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Eles estavam ocupados no serviço ao Senhor, de dia e de noite. Ainda, o Salmo de número 92. Um salmo que vai falar realmente sobre essa realidade de que eles adoravam ao Senhor manhã e noite e que nos é ensinado então um princípio aqui para praticarmos. Salmo de número 92 diz a Escritura: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. O salmista, então, no salmo dedicado para o Shabat, o dia do Senhor, ele diz: como os levitas faziam no antigo dispensação, adorando ao Senhor manhã e noite, estão eles aqui para anunciar de manhã a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. Como é posto também no salmo de número 134, versos 1 e 2, quando o salmista nos diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Interessante isto. Princípio que nos é dado, irmãos. Eles eram zelosos na adoração a Deus, tanto manhã como noite, nos ensinando que nós precisamos, semelhantemente a eles, sermos zelosos também com isso. Não somos chamados a adorar a Deus somente pela manhã. Não somos chamados para adorar a Deus somente à noite. Deus chama o seu povo para adorá-lo manhã e noite no seu santo dia. E é um pecado nos ausentarmos de adoração pública a Deus. É transgredir a lei do Senhor. É ir de encontro à sua própria vontade. Quando os homens são fiéis ao Senhor na adoração a Ele, eles se dedicam então a isto, como foram fiéis os levitas na antiga dispensação, nos apresentando um preceito, um princípio tão fundamental para o nosso zelo em nossos dias. Então, irmãos, depois de apresentar esse zelo grandioso, nos versículos 26 e 27, o texto diz: São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Nós percebemos então que a liderança ela é dada com o propósito de libertação à tribo de Levi nas pessoas de Arão e Moisés. Homens que falaram com o Senhor, homens que receberam as ordens do Senhor e homens que são apresentados aqui como verdadeiros israelitas, separados por Deus com um propósito, para fazer com que o povo fosse arrancado do Egito, para fazer com que o povo fosse arrancado da escravidão que eles se encontravam. Nós vemos Deus, então, proporcionando, irmãos, uma nova liderança para um novo começo. Uma nova liderança para um novo começo do seu povo. E Arão e Moisés são estes homens que vão encabeçar isto. Homens que estavam ligados a essa tribo sacerdotal. Homens qualificados para assumir a liderança na libertação. Moisés, um verdadeiro profeta. Arão, um verdadeiro sacerdote. Mas então,
Nós olhamos para esse texto e podemos pensar, e daí, pastor, o que esse texto poderia me ensinar? E diferente da forma que geralmente eu exponho e faço aplicações aqui, nesse texto foi deixado para o final. Veja, irmãos, sobre nós ou quanto àquilo que o Senhor requer de nós quando contemplamos um texto como este. Nós devemos entender que nossos pais, independentemente de quem eles tenham sido, não determinam tudo o que seremos. O fato de terem eles, na genealogia, em alguns casos, pais cheios de pecado, como no caso do próprio Corá, isso não implicou que necessariamente os seus filhos incorressem nos mesmos pecados. E não é porque, então, que veio de uma descendência de homens piedosos, que acontece, que não possa vir, então, pessoas envolvidas com grandes pecados. Nós contemplamos isso nessa genealogia. Filhos de homens piedosos pecando, filhos de homens ímpios fazendo aquilo que é bom diante de Deus. Não existe aquilo que nós chamamos, ou que muitos chamam aí de maldição hereditária. Você pode ter alguma coisa semelhante aos seus pais, alguma coisa relacionada a eles e parecido com eles, uma carga genética que é real. Mas maldição hereditária, um problema então que era do seu pai, ela se estende a você também e então vai perpetuando esse mesmo problema, não existe isso. A realidade é que o Senhor é um Deus que Ele opera e salva pecadores do meio de pessoas ímpias e perversas, como fez com o próprio Abraão no passado, do meio de um povo pagão, cheio de iniquidade, mas o Senhor o libertou, chamando-o para si. Então nós devemos entender que nossos pais não determinam tudo. Não é porque o pai é ímpio que o filho então vai viver em grande iniquidade. E não podemos também cair imaginando que o fato de o pai ser um pai piedoso ou crente, os filhos serão necessariamente crentes. Porque nós vemos que isso também não acontece nessa genealogia. Homens piedosos tendo filhos ímpios e perversos. Isso pode acontecer. Você, como um pai, não pode nunca jamais presumir que seu filho é crente porque você é crente. Algumas pessoas imaginam isso. Eu tive meu filho está na igreja, meu filho está comigo, eu sou crente. Ele não é automaticamente salvo. Não existe salvação automática. Não existe salvação por descendência ordinária. Existe pecado passado por descendência. No que diz respeito ao pecado cometido em Adão, que passou a todos nós. Nós lemos isso hoje, no Catecismo Maior. Mas salvação não se passa. Você, como um pai, então, tem que entender que o seu filho, para que possa ser salvo do pecado, ele tem de crer em Cristo. Ele precisa do Evangelho. E você, então, precisa assumir a responsabilidade de falar para o seu filho sobre Cristo. Você tem de fazer isto, e não é trazendo somente ele para a igreja, para que eu, como pastor, fale e diga, você, jovem, garoto, precisa de Cristo, mas você tem de fazer isto na sua casa. Você tem de abrir a boca e falar. Você tem de abrir a Bíblia e explicar. Você tem de orar pela salvação do seu filho. Se você não clamar por ele hoje, pela salvação dele hoje, poderá ser que ele morra. E vai existir uma ocasião que ele não vai mais poder, de forma alguma, ouvir acerca de Cristo. A ocasião oportuna para o seu filho se voltar para Cristo é hoje. E você não pode deixar este dever seu passar. É responsabilidade sua, antes sua do que minha, apresentar Cristo aos seus filhos. Ele carece disso. Ela carece disso. E você, garoto, jovem, criança aqui, não pense que porque você foi batizado, recebeu sobre si a água do batismo, que você nasceu de novo. Batismo não salva ninguém. Seu batismo não salvou você. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa crer no Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
É disso que você precisa. Se você não se arrepender, sobre você vai cair a ira de Deus. Corra para Cristo, Ele é refúgio. Ele é o único Salvador. E é dele que você precisa. Então, nós devemos entender até mesmo a mais manifestação da graça do Senhor. O Senhor, Ele também é um Deus tão gracioso que mesmo em meio a descendentes de pais tortos, mesmo saindo de famílias bagunçadas, podem vir homens que podem ser uma grande bênção para o povo do Senhor. Mas um exemplo, voltando os nossos olhos para os filhos de Corá. Bênção para o povo de Deus. Como é que isso pode acontecer? Mas essa é uma realidade nas nossas vidas, irmãos. Quantos de nós viemos de famílias totalmente bagunçadas e hoje servimos ao único Deus vivo e verdadeiro? Quantos homens foram levantados por Deus para abençoar o mundo que vieram de famílias totalmente mergulhadas com o pecado? Mas o Senhor Deus, Ele age e Ele usa poderosamente isto e é um modo todo soberano e todo gracioso de Deus agir em sua providência. Ele fez isto com aquele perseguidor da igreja, nós falaremos sobre ele hoje, Saulo. Um homem envolvido com todo tipo de coisas que não agradavam ao Senhor. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas o Senhor ainda assim o resgatou daquela cegueira terrível que ele tinha. O Senhor faz isso, irmãos, muitas vezes. E o Senhor então acaba nos usando também como instrumentos no meio do seu povo. E é exatamente isto que nós devemos ser. Você que foi redimido. Tendo vindo de uma família de crentes ou não, não importa. O mesmo Deus que salvou aquele que vem da família de crente é aquele que salvou aquele que vem de uma família totalmente torta e você deve ser uma bênção no meio da igreja de Cristo. É com este propósito, irmãos, que o Senhor nos salva. Ele não nos salva com o propósito de vivermos para nós mesmos, com o propósito de vivermos para os nossos próprios interesses. Não. O Senhor nos salva para que nós possamos glorificar o seu nome no serviço a Ele, servindo aos nossos irmãos em Cristo. É isso que você tem sido? Você tem sido uma bênção para o seu irmão? Você tem sido um instrumento nas mãos do Redentor, do teu Deus que te salvou? Ou você tem agido mais como uma maldição e um problema no meio do povo? Corá, irmãos, foi uma maldição e um problema no meio do povo. O pecado dele contaminou o restante do povo. Como falei antes, o seu pecado, meu irmão, não é somente seu. O seu pecado envolve a igreja de Cristo. Você não deve ser um problema no meio da igreja de Cristo. Você deve ser uma bênção no meio da igreja de Cristo. Deus chama homens de todas as famílias, de famílias tortas e retas. E Deus chama pessoas de lugares que parecem, irmãos, para nós improváveis. Mas Ele faz isso pela sua graça. Como Ele fez, irmãos, com aquele etíope da última exposição que vimos. Um homem envolvido com práticas estranhas de uma nação totalmente estranha, mas que conheceu o Senhor e que se tornou uma bênção do Senhor. Como alguns imaginam, voltando para a África, ele provavelmente foi alguém que foi um instrumento de Deus para que muitas pessoas na África conhecessem a Cristo. E muitos vão dizer que muitos pais da igreja, como Agostinho, talvez tenha sido fruto do testemunho deste homem na África. E veio então Agostinho, servo do Senhor, alguém que abençoou a igreja e que nos abençoa até mesmo hoje com a sua literatura. Veja, irmãos, o Senhor Deus, Ele usa, irmãos, as pessoas mais desprezíveis. Os mais desprezíveis, as pessoas que você olha assim e pensa, por que essa pessoa é importante? Mas o Senhor, irmãos, Ele usa o menor do menor ao maior, daquele que parece então ser coisa grande no meio do povo, mas as pessoas mais simples também. O Senhor faz de você um instrumento dEle. E você não pode nunca jamais imaginar que o Senhor só chama pessoas grandes. Nós não somos nunca grandes, irmãos. Não há realmente ninguém importante, se formos considerar o pé da letra. Mas o Senhor Deus, Ele usa continuamente a gente. Aquele que foi usado para chamar você para o Evangelho, algum ministro do Evangelho, pastor da Igreja de Cristo, o Senhor usou este homem, mesmo nas limitações e fraquezas dele. E Ele faz assim continuamente comigo e com você. Nós devemos então entender que o Senhor, Ele nos chama para o serviço. Mas independente, irmão, do serviço que você fizer,
seja ele coisa pequena, que não é vista pelos homens, ou coisa grande e pública, no meio da igreja do Senhor. Você deve fazer isto para a glória do Senhor e com fidelidade. Vimos no caso de Finéias e dos levitas, que eles serviram a Deus com fidelidade. E é isto que o Senhor Deus requer de mim e de você. Que sirvamos a Ele onde quer que estejamos, nas nossas vocações comuns neste mundo, ou no meio da sua igreja, com todo fervor e zelo pela glória do Senhor. Você deve vir à casa de Deus zelando pelo nome dEle. Você vai abrir a sua boca e vai cantar os louvores ao Senhor, zelando pelo nome do Senhor. Você vai ouvir a leitura da Escritura com atenção, porque você é zeloso pelo nome do Senhor, ainda que a leitura seja grande e repetitiva. Mas é palavra de Deus. E você vai ficar sentado, ou em pé, ouvindo, não circulando, saindo, como se fosse um momento desprezível de uma leitura cansativa e chata, quando você deveria considerar esta palavra como maravilhosa, como o salmista considera. Palavra de Deus. Devemos ser zelosos com isso. Zelosos na oração, ao orar a Deus, ao ouvirmos a oração ser feita. Zelosos em ouvir a pregação do Evangelho e, no que diz respeito a mim, zeloso na pregação do Evangelho. Todos nós, irmãos, somos chamados a sermos, para Deus, fiéis a Ele e zelosos em tudo. Não falhe neste propósito. Clame a Deus por graça, para que você possa ser um servo do Senhor útil na sua casa. Não um problema no meio do povo de Deus. São muitos hoje que vão acabar não sendo fiéis a Deus. Que sentido? Hoje muitas pessoas vão celebrar o chamado Natal e vão acabar desprezando a reunião solene a Deus. Eu espero que isso não aconteça aqui, irmãos. Mas são muitos que, porque imaginam que hoje tem de se reunir e fazer um banquete, e então acabam deixando de vir à reunião solene, à casa do Senhor, deixam de atender à santa convocação de Deus para fazer outras coisas. O dia do Senhor é ordenado. A adoração pública a Deus é ordenada. Mas celebração de Natal nunca foi. Nós não podemos trocar o que Deus ordenou pelo que Ele não ordenou. A vontade de Deus é que neste dia santo estejamos neste culto santo, adorando um único Deus que é verdadeiramente santo e digno de todo louvor, de todo culto. Sejamos fiéis ao nosso Senhor. Porque, irmãos, este Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus que sempre foi fiel e Ele mostrou a sua fidelidade em conduzindo e levantando Moisés e Arão como instrumentos dele para a libertação do seu povo. Ele havia prometido anteriormente, eu vou libertar o meu povo. E foi exatamente isto que Ele fez. Ele reconduz tudo isso usando estes homens como verdadeiros instrumentos nas mãos do Redentor. Moisés como profeta, Arão como verdadeiro sacerdote. Mas então, você pode perguntar, onde é que está Cristo, pastor, em tudo isso aí? Cadê Cristo, pastor? Se você olhar, irmão, o que diz o versículo 23, o versículo 23 vai nos falar o seguinte, de Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, versículo de número 23, diz assim, Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Quem são estes, irmãos? Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui elos na linhagem entre Judá e Davi, e, portanto, até o próprio Senhor Jesus Cristo. Textos como Ruth, capítulo 4, verso 20. Texto como 1 Crônicas, capítulo 10, capítulo 2, versos 10 a 11. Mateus, capítulo 1, verso 4. Lucas, capítulo 3, versos 32 a 33, falam acerca desta realidade. Veja o que diz a Escritura em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 4. Mateus, capítulo 1,
verso 4. Veja a descendência, aqueles que vieram antes de Cristo, de quem Cristo descende. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daqui lhe fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Amiúde, a Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo, o descendente da mulher, veio de uma geração de pessoas que falharam miseravelmente em vários dias da sua vida, mas deles veio o Cristo. Vejam, irmãos, que bênção extraordinária. De ascendentes cheios de pecado, veio aquele profeta que é superior a Moisés, o profeta, e veio o sacerdote que é superior a Arão. Cristo como profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação, e como sumo sacerdote, entregando a si mesmo por nós para a nossa salvação. Então vejam, irmãos, genealogias não são sem sentido, assim como o Senhor apontava na genealogia em Êxodo 6, para a obra redentora que ele haveria de fazer através de Moisés e Arão, na genealogia de Cristo, e Cristo descende destes homens, vem aquele que haveria de nos salvar dos nossos pecados. Foi porque ele veio que você foi redimido. Foi porque ele veio que você foi salvo. Foi porque ele veio que você não experimentará mais condenação, porque Cristo veio e morreu para salvar você, para nos salvar dos nossos pecados. E é exatamente neste Cristo, eu repito, que você que não conhece a Cristo hoje deve se refugiar. Corra para Cristo. Não há um outro refúgio. Não há um outro caminho. Não há um outro meio para a salvação, se não for Cristo. Não caia na mentira de muitos que vão tentar apresentar um caminho alternativo. Se você seguir o caminho que não é Cristo, você vai se deparar com Deus. Vai se deparar com Deus, mas com Deus terrivelmente irado com você. O Senhor vai se voltar com você, contra você, manifestando toda a sua ira contra você que não se arrepende e não crê em Cristo. Mas todos aqueles que creem em Cristo, e você pode ser um deles, terão a graça de desfrutar, não de juízo sobre si, mas de delícias perpetuamente, que só desfrutarão aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, a Ti pela Tua palavra. E pela graça, ó Deus, de termos um tempo dedicado a ouvirmos a exposição da Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por isto. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso conosco. Que o Senhor continue nos abençoando e dando-nos a graça, ó Deus, de sermos fiéis ao Senhor na Tua casa. Ó Deus, dá-nos do Teu Espírito, mais do Teu Espírito. E dá-nos, ó Deus, mais fé para fazermos unicamente a Tua vontade. É o que nós, ó Deus, pedimos a Ti. E também pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.